Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma oportunidade que temos para abrir câmeras e microfones para bater um papo sobre arte, sobre cultura. Coisas que, como eu sempre digo, viu, meu amigo Jefferson, fazem a gente ser melhor. Eu acho que toda vez que a gente mexe com arte, mexe com cultura, literatura, que, bem, eu tenho uma paixão incrível por literatura, mas eu acho que a gente se torna pessoas melhores, a gente aprende um pouco mais sobre vida, sobre relacionamentos, e é isso que importa, na verdade. Mas a gente aprende, educação é sempre importante, viver nesse mundo que a gente está vivendo, essa loucura, correria do dia a dia, nada como a gente poder bater um papo, nada como a gente poder se elevar. Mas eu não quero enrolar mais aqui, eu quero saber, acima de tudo, quem é Jefferson Sarmento por Jefferson Sarmento? Bom, Jefferson Sarmento é um escritor de livros de histórias de suspense e terror. Eu também sou publicitário, sou vocalista de uma banda de blues, sou apaixonado Que por delícia! blues. Isso quer dizer que você já esteve aqui no Café Cultural para falar sobre blues, né? Hoje vamos falar do livro, mas você volta para falar sobre blues. Sem problema nenhum. Inclusive, assim, como o blues é uma das minhas paixões, eu tenho até no meu um canal exclusivo sobre blues em que eu conto a história do blues desde o início, desde as raízes africanas. Eu sou muito apaixonado Que por blues. delícia, que delícia. Vamos, com certeza você vai voltar. Isso agora já não tem a menor dúvida. Sem problema, é só me chamar que eu estou de volta aqui. Mas assim, a minha primeira paixão, apesar de eu ser muito apaixonado por blues, é mesmo a literatura, são mesmo as histórias de terror. Esse sou eu, esse é o Jefferson Sarmento. Que legal, que legal, que legal. Como que é isso? Por que o gênero terror? Eu acho um gênero fantástico, é um gênero que, e seja em literatura, seja em filmes, seja em teatro, onde for, ele é um gênero que demanda, assim, escrever sobre terror com inteligência, não com terror barato, não simplesmente aquela coisa. Demanda muito, como eu disse, muita inteligência, demanda estudo. Por que escolher esse gênero, Jefferson? Eu acho que isso vem lá da minha infância. A casa em que eu Uhum. morava, a casa dos meus pais, era imediatamente ao lado da casa dos meus avós. E sempre que eu podia, eu corria para a casa dos meus avós, para o quartinho dos fundos, onde a minha avó costurava as roupas dos meus tios, que eles iam trabalhar, e eu ficava ali no quarto com ela e ela me contando historinhas. E as que eu mais gostava eram aquelas histórias que tinham um fundozinho de sobrenatural, de coisa fantástica, de fantasia, de folclore. Eu gostava muito disso. E aí, quando eu aprendi a ler, já na adolescência, eu gostava muito de livros de mistério. Mas eu comecei a gostar de livros de terror, de histórias de terror, quando eu cheguei por volta da sétima série. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu entrei na biblioteca da escola e a bibliotecária Uhum. falou para mim assim: a partir de agora, da idade de vocês, você já pode ler os livros daquela estante ali do fundo, que eram os livros adultos, tinha muito Sidney Sheldon, Robin Cook, só que eu olhava para aqueles livros e falava assim: não sei se é isso que eu quero ler. E aí ela me entregou um livro, eu fui o primeiro leitor daquele livro, que estava chegando naquela semana, e ela estava catalogando ainda. Ela falou assim: olha, esse livro aqui chegou a semana passada, eu estou catalogando ele e eu achei muito interessante. De repente você gosta desse tipo de história. O livro se chama O Uhum. Fortinho, do F. Paul Wilson, e é uma história de terror que se passa na Segunda Guerra Mundial. E, cara, a partir daquele momento eu falei: é isso aqui, é esse tipo de Que história que legal. eu quero aprender a ler, e eu acho que eu quero escrever dela também. E comecei a escrever a partir daquele momento. E você falou um negócio aí que eu achei muito interessante. O terror pelo terror não é o que importa. O que importa de verdade são aquilo que as pessoas, os personagens, vão responder ao terror. São as reações humanas, os laços humanos criados ao Sim, redor sim, de sim. um problema que, teoricamente, é impossível deles vencerem. Eu gosto muito dessa coisa de colocar os personagens em situações em que eles jamais se imaginariam antes, e eles precisam tomar decisões que eles jamais pensaram que teriam que tomar até aquele ponto. Só que só Legal. isso também não. A gente precisa colocar esse horror, que é uma coisa fictícia, fantasiosa, em contato com os problemas humanos. Então, em Terra de Almas Uhum. Perdidas, por exemplo, conta a história de um cara que chega a uma cidade
e nessa cidade, teoricamente, existe uma garrafa com um diabinho dentro, onde as pessoas podem fazer pedidos, mas vão perder as suas almas, a gente consegue dialogar uma história assim com a ganância humana, com aquela coisa humana de dizer: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que só faz o bem, mas se eu tiver uma oportunidade, eu faço qualquer coisa para conseguir a garrafa, inclusive vender minha alma. É incrível, incrível, incrível. O terror, Jefferson, antes da gente entrar um pouco mais no Terra de Almas Perdidas, que eu admito que não li ainda, eu tenho o Vitor Entrevista, já li o Release, uma obra que, pelo que eu já li, fantástica. O terror ele pode ter várias subdivisões. Tem aquele terror situacional, ou seja, onde a pessoa se coloca numa situação de perigo e tem algum, ou seja, um serial killer, ou tem o próprio local demanda algum perigo, e quer dizer, é uma coisa mais de angústia. Tem o terror sobrenatural, que aí você já parte um pouquinho para esse teu lado, aí, mas tem aquela coisa, lidar com espíritos, demônios, infernos, aí vai embora, né? Porque aí fica fácil. O terror psicológico, que é aquele terror de relações, né, que o pessoal explora muito. Tá, assim, quando você escreve, você busca um pouquinho em cada uma dessas fontes do terror, você fala, não, eu vou agora para o sobrenatural, ou vou agora para o psicológico. Sempre tem de tudo um pouco. Não dá para você dizer que um livro ou uma história é só isso ou aquilo. Você acaba criando personagens que vão conviver com situações diferentes e trazem cargas emocionais que eles vivenciaram ao longo da vida de maneiras diferentes. Os personagens precisam reagir de maneiras diferentes, justamente porque a gente precisa colocar na história pessoas diferentes. Então a gente tem aquele personagem que é um cético e que ele não acredita em absolutamente nada de sobrenatural. Esse cara tem uma vivência, uma angústia pessoal diferente daquele que já vive num contexto em que as pessoas todas acreditam que existe realmente alguma coisa de sobrenatural. E o legal disso, de você criar vários personagens com relações diferentes com o terror dentro de uma mesma história, é que você consegue, o escritor consegue conversar com vários tipos de leitores diferentes. Sempre que um leitor pega um livro de terror, ele, querendo ou não, se identifica com o personagem A, B ou C. E você falou um outro negócio na introdução que assim, eu acredito muito nisso na literatura. Quando a gente lê uma história, tá certo que você está simplesmente consumindo aquela história, você está introduzindo no seu cérebro, nos seus pensamentos, situações, fatos que estão ali naquela história e não são mutáveis, mas você interpreta isso. E querendo ou não, quando você vivencia situações que os personagens vivem em uma história, você acaba trazendo isso para a sua vida. Da seguinte forma: será que eu, numa situação semelhante não significa que eu vou estar com uma garrafinha do diabo. Semelhante pode ser assim, que eu, em determinado momento, que tenha a minha mão, ao alcance das minhas mãos, sei lá, uma mala de dinheiro, mesmo sendo uma pessoa de bem, mesmo sendo uma pessoa que sempre seguiu à risca o que é legal, o que é legítimo, o que é justo, será que se eu tiver a meu alcance uma mala de dinheiro que ninguém está vendo, será que eu vou em tudo aquilo que eu regurgito, que eu sou bom, eu sou do bem, eu sou justo? Por aí, por aí. Então, esse tipo de questionamento é que as cenas, os trechos, os atos de uma história precisam levar para as pessoas, e leva. Mesmo que a pessoa fale assim, eu nunca vou achar uma garrafinha do diabo, mesmo que a pessoa diga, eu nunca vou entrar numa casa assombrada, quando você lê uma história, aquelas situações... Quando você lê uma história, aquelas situações, as reações dos personagens ali podem te servir de espelho, de inspiração ou de indicativo de como vão ser os seus atos numa situação diferente. Então, ler, conhecer histórias, assistir filmes, assistir novelas ou escutar livros. Hoje está crescendo muito o mercado de audiolivros. Isso te traz bagagem para você
responder às situações que o seu cotidiano, a sua vida real, realmente pode te trazer em determinado momento. Não que você vá reagir da mesma forma que os personagens, mas te cria uma experiência fictícia, mas que naquele momento pode te servir de inspiração, de indicativo do que você vai responder para o mundo. Sabe o que você me lembrou? Há muitos anos, eu sou um aficionado por jogos de tabuleiro, tipo imagem e ação, essas coisas. Tinha um jogo, eu devo ter ele aqui ainda, preciso até resgatá-lo. Faz tempo que eu não mexo com esse jogo. Chamado Situação Limite. Não sei se você já ouviu falar. E ele é assim: ele é um jogo de cartas, onde as pessoas são colocadas em situações limite. E bem isso, olha, você encontrou uma carteira com $5.000 e o documento e o endereço da pessoa. O que você faz? Você devolve a carteira, mas tira o dinheiro, você devolve a carteira, você fica com tudo, você deixa como está. Quer dizer, coloca as pessoas. E aí, meu irmão, eu lembro de pessoas que você assim, não, esse aí é candidato a santo. Que no jogo falava assim, eu quero mais é que a velhinha morra e ficar com ele. Jefferson, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. É engraçado que as pessoas respondem de maneira diferente às situações, diferentes até do que ela mesma poderia responder se ela estivesse sozinha. Se ela estivesse sozinha e ninguém olhando, será que ela responderia da mesma forma? Engraçado. Pessoas, ser humano é uma incógnita que nós nunca vamos ter a resposta, viu? Jefferson, o terror, ele é um gênero que ele diferente, por exemplo, de um romance. Romance é aquela leitura que tem uma reviravolta, aparece uma terceira pessoa, a donzela é cortejada, e vai, 99,9% dos casos tem final feliz. Fantasia é fantasia. Você vai para mundos imaginados. O terror precisa ter final feliz? Ele não precisa, mas eu amo finais felizes, tá? Não significando isso que todas as minhas histórias têm finais felizes. Mas assim, eu sou um cara que busca muito o final feliz. Às vezes o final feliz pode significar que aquele personagem teve que aprender e sofrer determinadas situações. Aquele personagem precisou aprender que existe realmente um mundo sobrenatural além do nosso. E o que é um final feliz para uma pessoa não necessariamente é para outra. Escritores têm mania de sacrificar os personagens no final das histórias para, sei lá, engrandecer as histórias. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito em você falou aí que nos romances o personagem, o protagonista começa, aparece uma pessoa e as coisas vão acontecendo. Na verdade, as histórias todas, absolutamente todas as histórias, 99,9% das histórias, elas seguem um esquema que o Aristóteles, há 1.300 anos atrás, já tinha desvendado, que elas são contadas basicamente em 3 atos. No primeiro ato, alguma coisa é uma pessoa normal, ou o herói está vivendo a vida dele, e aí acontece alguma coisa. Aí nós entramos no segundo ato, em que os eventos vão se sucedendo por causa daquele evento inicial. E aí, no final desse segundo ato, que é o desenvolvimento da história, a gente tem o clímax, que vai colocar o personagem numa nova condição em relação à primeira condição. Basicamente, é o que a redação de Enem tem: introdução, desenvolvimento e conclusão. A nossa vida é esse tripé. Na verdade, a gente consegue colocar tudo que a gente vai fazer na nossa vida nesse tripé. Você sempre tem alguma coisa nova que você vai fazer, que você não conhece, porque você passou num emprego novo, porque você passou num concurso, ou porque, sei lá, aconteceu um acidente com você. Este evento vai criar uma série de outros mini eventos que você vai ter que lidar com ele, até você superar aquilo que aconteceu no inicial. O horror, o terror, o suspense, o romance, todas as histórias passam por esse princípio, meio e fim da mesma forma. E o fim sempre tem que ter, as melhores histórias, o fim sempre tem que ter uma relação muito íntima com o início da história. Você precisa responder
no final da história que o personagem tinha ou que ele não percebia, mas não percebia no início da história. Então, se ele começou um cético, ele tem que ter, e é importante para a história que ele passe a acreditar em alguma coisa, ele tem que terminar a história lidando com esse ceticismo dele. Ele tem que terminar a história acreditando que existem fantasmas ou um diabinho na garrafa. Não significa que o leitor precisa acreditar, mas o leitor tem que acreditar que agora sabe que existe um inferno, por exemplo. Uma coisa, você deixou muito claro, o Jefferson, e a não ser que eu me engane muito, mas você deve ter um caderninho do lado com personagens, situações, estilos, que é muito importante. Porque o que você deu agora, essa aula que você deu agora é fantástico, te agradeço por isso. É assim, porque o que a gente vê de livros de hoje em dia, por favor, pessoal, não é crítica nenhuma, mas é um alerta. Hoje em dia a produção literária está muito acelerada. Está muito acelerada. A facilidade de publicação online. Eu entrevistei uma menina o outro dia aqui que ela lança uma média de 2 a 3 livros por mês. Uma coisa fora do normal. Uma coisa fora do normal. A vida está ótimo. E ela tem essa preocupação, e ela é uma excelente autora. Mas assim, o que a gente vê de livro que o personagem começa se chamando José e termina se chamando João é fora do normal, né? O cara começa um ser alto, de barba, não sei das quantas, e termina quase que um anão. Ou seja, precisa ter essa coerência na escrita, esse cuidado na escrita, né? Você precisa ter, eu faço anotações e ao longo da produção de um livro, Terra de Almas Perdidas levou 2 anos para eu finalizar. Nesse meio tempo, eu reescrevi pelo menos 2 vezes e esse livro ele teve, só por mim, 6 revisões, para poder matar esses pequenos problemas. À medida que eu vou escrevendo, é possível que, assim, sempre que eu inicio uma história, eu já tenho uma premissa para aquela história e um fio que vai me conduzir àquele final. Não necessariamente eu sei o final da história. Eu posso desenvolver isso ao longo do processo. Esse, especificamente, eu já sabia o final que eu queria para a história e o que eu tinha que fazer era fazer com que o protagonista chegasse a esse final, passando por tudo que eu entendia que ele precisava passar. Quanto mais personagem você coloca numa história, mais risco você corre de ser enfadonho, mais risco você corre de cometer erros, trocar nome, trocar lugares, trocar característica de personagem. Então isso você consegue matar fazendo anotações e revisitando sempre a história. Sempre que você for falar de um personagem, você tem que ter alguma ideia de onde estão as informações sobre aquele personagem, onde você colocou aquela informação, para você revisitar isso. Terminada a história, levei para escrever mesmo, em torno de 1 ano e meio. Terminado esse 1 ano e meio, eu costumo, depois que termino uma história grande como essa, principalmente, eu encosto aquilo ali durante muito tempo, meses, 3, 4, 5 meses, para quando eu voltar a essa história, eu já estar um pouco desvencilhado dela e conseguir enxergar esses personagens não mais como filhos, como algo que eu estou muito envolvido com ele. Que aí eu já estou um pouco distanciado e consigo começar a cortar, enxertar alguma coisa, consertar esses pequenos erros, fazer mais anotações. E aí 1, 2, 3, 4, 5 revisões até chegar ao texto final, em que realmente eu paro e falo, é isso aqui. Agora eu não tenho mais que... E esse momento não é fácil, né, Jefferson? Infelizmente, esse momento para o autor não é fácil. Você saber falar, chega. Porque você sempre fala assim, putz, deixa eu colocar a mãe do personagem aqui. Ou não, deixa eu tirar o filho do personagem. Ah, não, agora, quem sabe, o falar, tá bom, assim, tá fantástico. Não é fácil, né? Não é fácil. Depois que a revisora do livro, porque é necessário sempre que você tenha um revisor extra. Que vai revisar não só gramática, ortografia, mas vai analisar a coerência da história também. E também apontar de vez em quando um ou outro erro. Isso é comum, você cometer esse tipo de erro. Cometer erro de gramática, de ortografia, é comum quando você está escrevendo. Gente, por favor. Você joga a história toda dentro
dentro do editor de texto, e muitas vezes aquilo que está dentro da sua cabeça, que você tem certeza de que você está colocando da melhor forma possível no texto, não está da melhor forma possível. Por isso é necessário que outra pessoa faça essa análise, e por isso é necessário também que o escritor tenha esse distanciamento de 1, 2, no meu caso, são sempre 4, 5, 6 meses para eu pegar essa história de novo e começar a analisar ela outra vez, e aí com um olho mais de leitor do que de escritor. Depois de revisor, depois de revisor, depois de revisor, até chegar ao ponto final. Eu normalmente chego ao ponto final depois de 5 ou 6 revisões. E as revisões que eu faço, elas são completas. Eu vou anotando tudo que eu tenho que procurar no texto, os erros que eu acho que tem que consertar. Vou analisando aquilo que o revisor extra anotou para mim, que eu preciso olhar naquilo ali, que eu preciso ter mais cuidado com aquilo. Eu já tive livro que o revisor falou para mim assim, olha só, você está com muitos fulano deu de ombros. Eu falei, caceta, eu não imaginava aquilo. Caramba! Nem passava pela cabeça. Ele falou assim, dá uma contada aí, porque para mim que são pelo menos 20 no livro todo. E por mais que seja um livro de 500 páginas, toda hora você passar por um deu de ombros... São frases assim meio que marcantes, né? Pô, mas ele já não fez isso uma hora no livro? A não ser que seja um tique importante de um personagem, aí é outro papo. Mas isso é muito comum acontecer quando você está escrevendo. É muito comum no processo você cometer erros de ortografia, de gramática, porque o que está na sua cabeça não é o que está ali. O que não pode é lá no final, no produto final, no camarada prontinho, isso está aqui dentro. Então, por isso, você tem que ter todo esse cuidado. Eu não tenho problema de colocar ponto final na história. Eu tenho problema de a história está perfeita como eu imaginei que ela deveria estar desde o início, e eu levo, sim, de 5 a 6 revisões para conseguir chegar a esse final. Quando chega na revisão 5, eu só faço a última revisão se alguma coisa ainda está me angustiando na história. Então, especificamente, eu ainda tinha 2 situações que eu falava assim, não, deixa assim mesmo. Mas o Jefferson, escritor, olhava, chegava de noite, eu deitava no travesseiro, não tá bom, cara, não tá bom. Se não tá perfeito, não tá bom. E aí eu não vou um trecho só. Eu vou na história inteira. Eu analiso aqueles trechos, marco, e aí começo tudo de novo para fazer com que aquilo tenha coerência. Fantástico. Jefferson, você já teve medo de alguma das suas histórias? Você já chegou uma hora e falou, pelo amor de Deus, ai Jesus amado, o que eu faço agora? Você já se assustou com algum trecho de alguma das suas histórias? Com a história especificamente não, mas eu coloco ali situações que eu temo. Nesse livro especificamente, existem algumas situações que eu tenho muito receio delas. Essa coisa que a gente falou no início, que é uma coisa muito natural do ser humano, dele dizer uma coisa, mas na hora H, naquela situação extrema, ele fazer diferente, eu tenho esses receios e fico me cobrando essas coisas. Exemplo, dentro do terror. Um dos meus livros anteriores, que era A Casa das 100 Janelas, é uma história de casa assombrada. Eu nunca tive nenhum medo de fantasma. Eu gostaria muito de ver. Gostaria muito de presenciar. Olha pro lado aí, pô. Olha pro lado. Eu tive muita vontade. E aí eu tentei colocar naquela história todas as minhas possíveis reações em determinadas situações imaginárias. E para me causar medo naquela situação, eu fui aprofundando ou piorando as situações em que o protagonista tinha que tomar alguma decisão ou que ele estava inserido em determinadas cenas. Eu não posso dizer para você que eu senti medo, mas se eu vivesse aquilo que aquele personagem viveu em determinados trechos da história, eu vou dizer para você que eu ia trocar a calça, tá? Eu te pergunto isso porque assim, teve um livro, e eu lembro, que muitos. E aí eu vou te perguntar também se você. Algum dos teus livros você já viu ele gravado?
que o autor tem muito disso, né? De olhar esse livro e falar, pô, eu queria ver isso aqui numa tela. E eu lembro que eu assisti, engraçado, né? Primeiro eu assisti o Iluminado, do Stephen King, gostei muito da história. Sombra até hoje, tá? Não, fora do normal. Eu assisti o filme, eu gostei muito do filme. Eu falei, eu vou atrás desse livro. Normalmente faz o contrário, né? Normalmente a gente lê o livro primeiro para depois ver o filme. Eu fui atrás do livro do Iluminado. Aliás, é totalmente diferente, tá? O livro e o filme são fora do normal. Incrível, incrível, incrível. Cara, eu vou te dizer, eu tive que fechar o livro umas 2 vezes. Teve 2 vezes lá que eu falei, não, porque veio à mente. Não sei se também a cena do filme. O Stephen King tem uma capacidade de descrever a cena, de construir o personagem, como poucos autores. Assim, mas é aquela coisa que você fala: não, pensa no cachorrinho, porque agora. Deu medo, cara, deu medo. Os teus livros você vê também, assim, você olha assim e fala assim, você escreve olhando a cena, visualizando a cena. Eu escrevo visualizando a cena. E aí tem um risco para o escritor, tá? Quando ele visualiza a cena, existe um risco muito grande dele ser descritivo demais naquela cena. Ele tem que equilibrar a narrativa, condução da história com a descrição. Se ele for descritivo demais, ele cansa e a pessoa acaba perdendo o fio da meada da narrativa, da história. O Stephen King ele é perfeito nisso. A cena de O Iluminado, o trecho de O Iluminado, que assim, foi o segundo livro do Stephen King que eu li. Eu li primeiro O Cemitério, depois O Iluminado. Isso eu era adolescente. Eu me lembro perfeitamente do trecho do livro em que eu fechei o livro, encostei e falei, não. É a cena em que o Danny e estica a mão para abrir a porta do quarto 317, 357, não vou lembrar o nome. Aquela cena que ela antecipa, assim, ele ainda não entrou no quarto, ele ainda não viu a mulher da banheira, mas no momento em que ele está na porta para esticar a mão, aquele momento foi um momento muito tenso para mim, leitor, que eu fechei a página. 2 dias depois eu fui para ler novamente, aí ele entrou no quarto e ele viu a mulher da banheira. Eu fechei o livro de novo, porque tudo aquilo que eu tinha antecipado de medo, de horror, dele só colocando a mão na maçaneta, aconteceu, e eu fechei o livro novamente. Então, quando eu vou escrevendo, eu também tenho essa noção do horror visual. E aí o horror visual tem que casar com a narrativa. O Danny não está simplesmente parado naquele corredor. Existe toda uma história por trás dele estar parado naquele corredor. O Dick Halloran falou para ele, não entre naquele quarto. Aquele quarto fica chamando ele o tempo todo. Toda vez que ele passa na frente, olha, é o único que ele olha para a porta e vê o número. Nenhum outro quarto ele para olhar número. Então existe toda uma construção que leva aquele momento para te criar bastante tensão. Então quando a gente vai escrevendo, a gente tem que ter essa noção de que a cena simplesmente, a descrição daquele momento simples, ele não pode estar ali à toa, sozinho. É necessário que haja um encadeamento de sentimentos, de acontecimentos anteriores que te levam àquele momento. E aí sim, você pode descrever a cena que está na sua cabeça sem colocar muitas informações naquele momento, porque a maioria das informações você já colocou lá atrás. E aqui, nesse momento, resta só o medo do leitor, ou de quem está assistindo ao filme, de aquele medo que te faz falar assim, não entra aí não, cara. O que você tá fazendo? Vai embora. Te falaram para não entrar, cara. Escuta, não faz isso. Não, é muito bom isso tudo. Jefferson, tem um especial nessa tua obra mais recente. Você tem referências muito fortes à questão folclórica, do folclore brasileiro, do cramulhão na garrafa, aquela coisa assim. Você pesquisa muito para fazer os seus livros? Tem essa pesquisa e você fala, opa, achei aqui o gancho que eu quero trazer, ou andando na rua, de repente você vê uma casa. Como é que funciona essa a tua forma de ter o gancho principal? E assim, a premissa, o início de uma história, quando eu vou escrever, ela pode vir de qualquer lugar, tá?
E normalmente, depois que eu tenho esse primeiro start que veio de qualquer lugar, de dobrar uma esquina, de abrir uma porta, de ver uma casa, de escutar uma música, e aquilo te dá a sensação de, opa, peraí, tem uma história aqui, para tudo que eu preciso pensar nela. A partir desse momento, sim, eu começo a fazer pesquisa para poder entender melhor aquilo que eu vou escrever. Terra de Almas Perdidas, ela na verdade vem lá da minha adolescência, quando eu e alguns colegas batíamos papos sobre a lâmpada mágica de Aladim. Aquela coisa meio de garoto. Se eu encontrar essa lâmpada e tivesse só 3 pedidos, eu, obviamente, o primeiro pedido ia ser: cada pedido que eu fizer a partir de agora, você me dá mais um, pelo menos. Todo mundo já pensou isso na vida, né? Todo mundo já pensou isso na vida. Eu não sei porque nos filmes eles não fazem isso, é uma coisa tão simples. Mas aí, a partir desse momento, aí mais ou menos lá por 2017, 2018, eu comecei a pensar nessa história em Terra de Almas Perdidas, na história que se transformou Terra de Almas Perdidas. E aí eu me lembro que eu falei assim, não, peraí, que lâmpada de Aladim, cara? Nós temos um personagem do folclore brasileiro, e assim, eu prezo muito por colocar nas minhas histórias elementos brasileiros, para que as pessoas, os leitores, se estiverem lendo a história, eles conseguirem se enxergar ou enxergar o ambiente deles naquele momento. Ainda que nem todas as pessoas conheçam o que é um cramulhão da garrafa, o que é um saci, o que é um curupira, elas já ouviram falar e sabem que é nosso, e a partir desse momento elas começam a, talvez, buscar mais informações sobre aquilo, e isso enriquece a nossa cultura. Especificamente sobre o cramulhão da garrafa, eu comecei a fazer pesquisa, eu tenho, assim, dezenas de livros sobre folclore brasileiro, do Câmara Cascudo, que era um folclorista brasileiro super conhecido. Comprei alguns outros livros para conhecer, e aí eu fiz uma descoberta fantástica quando eu estava pesquisando. O cramulhão da garrafa, ele veio trazido para o Brasil, ele era um diabinho da garrafa lá em Portugal. Então ele não é originariamente de terras brasileiras, igual o curupira é. Ele veio na colonização. E ele veio de uma região, Portugal, Península Ibérica, que tinha sido invadida pelos mouros há 1.500 anos atrás. De onde veio o mito de Aladim e a lâmpada maravilhosa? Do mesmo lugar onde vieram os mouros. Então isso, na verdade, tem uma relação muito íntima. E aí, na hora de fazer esses links, e percebi que a garrafa do cramulhão, ela não é um negócio que você enxergou aqui, ela tem milhares de anos que ela existe, mas o nosso cramulhão é o melhor de todos. Sem dúvida. É o melhor, porque ele tem uma relação com a colonização que talvez outros povos, outras culturas não enxergaram. Quando ele chegou aqui, ele era utilizado não por qualquer pessoa, ele era utilizado pelo coronel, pelo dono da fazenda de café. E as pessoas acreditavam que ele tinha essa garrafa e por isso ele era poderoso. E por isso eles temiam essa pessoa. Então existe toda uma relação de poder entre quem possui a garrafa e quem está sendo subjugado por essa pessoa que possui a garrafa. E isso não existe em nenhuma outra cultura. E na hora de escrever, é muito importante que você consiga, não vou só colocar o cramulhão da garrafa, é necessário que você entenda essa relação que existe desse personagem, dessa figura folclórica com a nossa cultura realmente, e colocar isso de uma maneira natural na história. Mas sim, pesquiso pra caramba, tá? Eu leio muito antes de começar a escrever. Muito bom, muito bom. O que a gente não pode esquecer, pessoal, um pouquinho de cultura para vocês aqui. O cramulhão na garrafa, ele não deixa de ser um ser que foi aprisionado. Ou seja, tudo que ele quer é a liberdade. A grande moral da história do cramulhão na garrafa, da lâmpada de Aladim, seja qual for, é o seguinte: é libertá-lo. Seria um ato de bondade. Ele está lá, quer dizer, a pessoa que acha cometeria um ato de bondade em simplesmente libertá-lo. Libertá-lo daquela prisão na garrafa e falou: você agora é um ser livre. Mas aí, como o Jefferson muito bem colocou, a ganância, a oportunidade de fazer desejos,
e de repente, pô, se eu fizer, não, você vai continuar preso. Ou seja, tem todo um contexto social por trás também, que é muito legal estudar folclore, estudar essas lendas, estudar histórias. Você vai ver questões sociais, que nem o Jefferson falou, de dominação, de preconceito, de coisas que o ser humano poderia ser muito mais simples. Mas, na verdade, não. Eu quero ter o ser ali preso para me servir. Quando libertá-lo poderia nos dar muito mais, se a gente soubesse aproveitar. Fora do normal, fora do normal. Jefferson, olha o tempo aqui nesse relógio implacável. Eu quero saber o seguinte, aonde que as pessoas encontram o Terra de Almas Perdidas e também as suas outras obras? Terra de Almas Perdidas e todos os meus livros é possível ser encontrado, todos eles, é possível que você encontre ele em qualquer plataforma de venda online, tanto a versão em e-book quanto a versão física, Amazon, Submarino, todas elas têm. Se você tiver uma livraria na sua cidade, onde você está ouvindo isso aí, você foi ali na livraria e não tem Terra de Almas Perdidas, não tem nenhum livro do Jefferson aqui na livraria. Isso é comum acontecer, porque assim, a quantidade de livrarias que a gente tem no país todo, nem todas as livrarias fazem pedidos de todos os livros. Mas é muito difícil você resolver isso. Não quero comprar na internet. Vai ali no livreiro que está te atendendo e fala assim, eu queria comprar Terra de Almas Perdidas do Jefferson Sarmento. Ele vai procurar ali nos distribuidores online, vai encontrar a Tramatura, que é a editora de Terra de Almas Perdidas e de todos os meus livros agora, e vai fazer o pedido para chegar lá para você. Mas você também pode entrar sozinho ali no site da Tramatura, tramatura.com.br, fazer a compra lá, entrar no site da Amazon e fazer a compra lá sem problema nenhum. Se você prefere ler ele em e-book, está lá em todas as plataformas, nas plataformas de celular também é possível encontrar. E quem quiser conhecer mais sobre Jefferson Sarmento, quem quiser bater um papo contigo, quem quiser ter as suas ideias, saber o que você vai lançar, falar sobre blues, que vai ser a tua próxima participação aqui no Café Cultural, como que encontra Jefferson Sarmento nesse mundão sem porteira? A rede que eu mais foco, embora eu esteja praticamente em todas as redes sociais, a que eu foco mais nela é o Instagram. O Instagram do Jefferson Sarmento é @Jefferson, com J2Fs, .Sarmento. Ali você vai me encontrar todos os dias, e assim, pode me mandar um direct, sou eu mesmo que respondo os directs, não tem outra pessoa. Embora eu tenha uma equipe que cuida das postagens, fica tomando conta de algumas coisas para mim, quem faz as coisas do Instagram sou eu realmente. A do blues, a gente fala no dia que a gente bateu o papo de blues, que tem um perfil específico para o Jefferson Sarmento, que gosta de blues. Não, eu já vou falar para a Gabriela. Eu sei que a Gabriela cuida só dos teus livros, mas eu já vou pedir para a Gabriela passar os contatos para que você volte aqui, porque por incrível que pareça, eu não falei de blues ainda aqui no Café Cultural, e a história do blues, o que é o blues. Vai ser um programa fantástico, eu tenho certeza que eu vou estourar de novo o tempo, mas o povo da técnica está acostumado comigo, já sabe que eu sou indisciplinado, não tem problema. Jefferson, quero te agradecer demais, parabenizar pela tua produção, pelo teu estilo, pelo teu cuidado que você tem com a obra. É fantástico a gente saber que ainda temos autores, mesmo nesse mundo corrido dos dias de hoje, que se preocupam em entregar um produto de excelência para o público. E, gente, terror e horror, na verdade, se você for ler, vai falar daqui dentro de você, vai falar dos teus medos que devem ser superados. Obrigado, viu, Jefferson? Eu que agradeço. Obrigado mesmo por ter a oportunidade de estar aqui. E vamos que vamos. Assim que você me chamar, eu estou aqui para a gente falar sobre blues. Que maravilha. Ou sobre novos livros. O que interessa é você estar de volta. Pessoal, você que acompanhou mais essa edição do Café Cultural, meu muito obrigado. E a gente volta logo com mais um bate-papo, eu tenho certeza, tão agradável como esse. Abraço. Valeu, Jefferson. Até mais.